do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, neste último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo, em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo, por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que terminou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Fim do prazo, serão arquivados após realizadas anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que a proferiu, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Artigo 179. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano, e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes do cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Artigo 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Artigo 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento, promovendo à unidade judicial a requisição no sistema de empresa terceirizada, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para a manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia repográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa. Subseção 2 do arquivamento. Artigo 184. O arquivo de processos, primeiro arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando-se as seguintes cautelas. Inciso 1. Indexar no sistema da empresa terceirizada cada processo, se for o caso, seus volumes separadamente. Inciso 2. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número de volume que está sendo internado. Inciso 3. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo, volume e volume. Inciso 4. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo ou volumes objeto da indexação.
Inciso 5, se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação. Apensamento. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão estar anotados. Processo baixado, extinção ou com decisão terminativa. Artigo 185. A remessa de processos para a guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Subseção 3 do rearquivamento. Artigo 186. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão, no sentido da empresa terceirizada, os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda. Inciso 1. Vara, Secretaria, Unidade Produtora. Inciso 2. Número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui. Inciso 3. Classe e assunto. Inciso 4. Nome das partes, ativa e passiva, sem abreviações. Inciso 5. Número de documentos, quando houver. Inciso 6. Nome dos advogados, das partes, ativa e passiva, sem abreviações, e número da OB. Inciso 7. Objeto da ação. Inciso 8. Data da decisão final, compreende todos os recursos, data de acordo, quando houver. Inciso 9. Resultado da ação. Procedente, improcedente, condenado, absolvido, sem julgamento do mérito. Inciso 10. Data do trânsito em julgado. Inciso 11. Data da extinção. Baixa definitiva. Artigo 187. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas, pacotes, malotes e submalotes. Contudo, deverão ser separados de forma distinta, possibilitando identificar, no momento da coleta, quais são novos arquivamentos e quais são os de retorno para arquivamento. Subseção 4 do desarquivamento. Artigo 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência de guia de recolhimento, o advogado subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas, no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Artigo 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada e anotando no sistema informatizado oficial a data em que o solicitado o desarquivamento do processo. Parágrafo 1º. Se o interesse recair sobre o processo em apenso, no momento da requisição, deverá ser informado no sistema o processo principal, ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2º. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi, de fato, remetido para guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3º. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de fórum regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertencia o processo ora solicitado. Parágrafo 4º. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorrido 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema de empresa terceirizada. Parágrafo 5º. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema de empresa terceirizada, evitando-se novas requisições de processos, já que se encontra nas unidades judiciais.
Subseção 5 da pesquisa histórica. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento deverá constar o tema de pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, número do processo, nome das partes e número da caixa. Arquivo o pacote onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme o modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 189-E. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias, renováveis, desde que justificado o motivo. Artigo 189-G. Para a pesquisa científica, busca e fornecimento de informação, não haverá incidência do pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com os serviços de extração de cópias reprográficas e os referentes a materiais utilizados, eventualmente nos termos do artigo 12 da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação Pública.